Senhor, somos gratos nessa noite por essa oportunidade. Nós estamos em comunhão, na comunhão do Pai e do Filho, que o Senhor nos permite estar junto com o irmão Mauri e os outros irmãos que vão entrar. E nós te agradecemos pelas vivas palavras que vêm ao nosso coração. A tua palavra é como uma espada, que ela é capaz de separar, dividir aquilo que não te agrada, mas também aquilo que é tua vontade. Nessa noite nós queremos ouvir o que o Espírito fala ao nosso coração pela tua palavra. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, irmão. Amém. Então, graças ao Senhor, nós estamos várias reuniões abordando sobre o livro de Gálatas e nós falamos brevemente sobre a situação vamos dizer assim, dos Gálatas, dos irmãos em Galácia, né? E essa cobrança ou essa repreensão que vem através da própria epístola. E um versículo que foi muito importante, que nos esclareceu bastante, foi Gálatas 4:19, quando Paulo ele disse que ele sofre dores de parto até Cristo ser formado neles. Então, nós entendemos claramente agora, né, pelas Escrituras, que Cristo ser formado em nós significa que a verdade do Evangelho ele está habitando plenamente em nosso coração. Em outras palavras, o que é Cristo ser formado em nós? É que nós cheguemos ao pleno conhecimento de Cristo. O que estava acontecendo com os Gálatas é que eles decaíram da graça e se desligaram de Cristo, por causa de não estarem claro, ou talvez eles sejam iludidos pela influência de outras pessoas e eles, em lugar de ficar na fé, que estavam se aperfeiçoando na carne. E parecia uma coisa muito simples, né? Vamos dizer assim, eles estão crendo em Jesus Cristo, são crentes verdadeiros. E Paulo, ele disse isso no capítulo 3, né? Quando você lê Gálatas capítulo 3, capítulo 2, primeiramente, é, ele disse que capítulo 1 primeiro. Vamos ler capítulo 1 primeiro, né? Versículo 6 disse assim: Admira-me que estejais passando tão depressa de aquele que vos chama na graça de Cristo para outro evangelho. Então, quando os Gálatas eles voltaram para os preceitos da lei, eles estavam decaindo da graça, né? E indo para outro evangelho. O Paulo ele disse que não tem outro evangelho, né? A qual, no versículo 7, a qual não é outro evangelho, senão há alguns que vos perturvam e querem perverter o evangelho de Cristo. Então, perverter o evangelho de Cristo é muito significativo, porque o que estava acontecendo? Os judaizantes, né, que eram crentes, eram judeus crentes em Jesus Cristo, mas que eles não saíram das tradições, não saíram da lei, não saíram das costumes e das práticas judaicas. Eles se denominavam crentes, mas abraçavam a lei. Então, eles tentavam levar isso para aqueles gentios convertidos. Aquele justamente que Paulo foi e pregou o evangelho para eles. E quando eles creram em Jesus Cristo, eles receberam um evangelho puro, tal como ele era. Foi como Paulo pregou. Mas aqui eles estão sendo influenciados para outro evangelho. E que importante. Versículo 8: Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além, isso é muito importante, que vá além do que vos temos pregado, seja anátema, seja maldito. Nós falamos muito forte sobre isso, porque aonde e em quem nós fomos justificados? Apenas em Cristo. Quando nós recebemos o evangelho, nós recebemos não somente a pessoa dele, mas a obra dele. E quando nós dizemos que nós cremos na obra dele e a pessoa dele, não pode ser acrescentado mais nada, irmãos, para ser justificado. Por isso que Paulo, ele vai se tomar o trabalho no capítulo 3 de Gálatas e capítulo 4 de Gálatas para explicar como vem a justiça.
e que a justiça não veio pela lei, e sim veio pela fé. E aí no capítulo, vamos lá no capítulo 3, então, né? É, versículo 6. Podemos começar aqui, então. É o caso de Abraão que creu em Deus. Então ele vai se tomar o trabalho de mostrar de onde que nasce a fé, onde que vem a fé, né? Não vem, vamos dizer, na pessoa de Abraão, mas ele vai usar o que significa a fé. Então, aqui nós temos a experiência de Abraão, e nós falamos bastante, né, da experiência de Abraão, e como que ele criou em Deus, né, e isso ele foi lançado para a justiça, como disse aqui, né, ele foi imputado para a justiça. Então, logicamente, irmãos, quando nós falamos que Abraão creu a Deus, o que que significa isso? Significa que Deus falou. Quando Deus fala, então a pessoa, o receptor, ele rejeita ou ele crê. Então, por exemplo, tem a parábola do capítulo 13 de Mateus, que é a parábola do semeador, né? E é prefigurado pela semente, que é a palavra de Deus. E a terra é prefigurado pelo coração. E o semeador é, vamos dizer, a boca de Deus que sai a palavra de Deus. Olha que impressionante. Então, quando Deus fala, tem que ter uma recepção, como é prefigurado na parábola do semeador. Quando essa semente cai na terra, qual é a reação? Nós temos 4 tipos de solos, né? A primeira, que é a terra dura, ela nem penetra, né? Então, nem penetra o solo, nem penetra no coração. É aquele, e quando o Senhor Jesus explica, é aquela pessoa que quando ele ouve a palavra de Deus, ele já não entra no coração. E aí o que acontecia? E o exemplo é que vem as aves do céu e roubam aquela semente. Ou seja, estando na mente da pessoa, ela rejeita. Ela não entra no coração. O segundo tipo de solo representa aquela pessoa que ouve a palavra de Deus e a recebe com alegria. Mas essa pessoa não prospera, essa palavra não prospera, não penetra no fundo do coração. Não leva adiante, essa palavra usa, né? Então é comparado com aquele solo que tem pedras. Tá? O que que acontece com aquela plantinha quando ela cresce? Ela é sufocada, ela termina não tendo raiz, né? E aí traz a explicação da parábola mostrando que são aquelas, vamos dizer, situações que o coração lida, quando vem a provação da palavra, ela se escandaliza e abandona a fé. Olha que impressionante, irmãos. Nós estamos falando que como que a palavra de Deus, aquela palavra que saiu da boca de Deus, tem que entrar no coração. Mas ali tem o terceiro tipo de solo, que é a semente que cai entre espinhos, né? E é interessante a explicação, quando o Senhor Jesus explica. É aquela pessoa que recebe a palavra, mas ela é sufocada pelas preocupações deste mundo, porque a pessoa, ela, vamos dizer, não, a palavra não fez ou não deu resultado nessa pessoa, ela se escandaliza, né? A palavra não prospera nela, e aí, a Lília falou, compete com a palavra de Deus. E a fã e as preocupações desse mundo termina que aquela planta que vamos dizer, germinou, mas ela termina morrendo. Ou seja, a palavra de Deus não vai prosperar. E por que que nós estamos falando isso? Porque quando o evangelho vem, irmãos, ela tem que ser como uma boa terra. O nosso coração tem que ser a boa terra. Porque, irmãos, é a semente que cai, né? É a semente que é a palavra de Deus que é semeada no seu coração. Quando ela é boa terra, ou quando a pessoa ela é uma receptora adequada, como foi no caso de Abraão, né? Como foi o caso de Abraão? A palavra de Deus prosperou. A palavra de Deus não voltou vazia no coração de Abraão. Por isso que é dito aqui dele, versículo 6, é o caso de Abraão, que é a boa terra. Vamos dizer, né? Trazendo essa figura, né? Porque, irmãos, é assim, quando Deus fala, irmãos, ele não vai em nossa lógica, ou nossos valores.
A palavra de Deus, ela é contra esse mundo. Não tem ligação a palavra de Deus com os valores desse mundo. E você vê, irmãos, que quando Deus chama Abraão para sair da sua terra e de sua parentela e ir para uma terra que ele prometeu, ele não explicou nada. Ele falou, mandou sair, né? Então, quer dizer, ele vai em contra aquelas, vamos dizer, aquela maneira de nós lidarmos com as coisas. Por exemplo, quando nós lidamos com as coisas, né? Nós precisamos entender, saber tudo. Quando você se envolve com algo, você se envolve porque você sabe qual que é o fim dele. É, tem um planejamento, né? Você tem uma administração naquilo que você faz. Você não vai no impulso para fazer as coisas. Mas se nós olhássemos do ponto de vista humano, nós criticaríamos Abraão. Abraão, você está maluco. Você vai num lugar lá, você vai morrer lá, quem sabe que lugar que é? Como é que você vai levar tua família? Você vai para lá sem saber? Quando nós com a Lília, nós fizemos uma proposta para fazer o seminário ali em Foz do Iguaçu, né? Nossa experiência foi assim. Não conhecíamos o Brasil. Não é como hoje que você abre o celular, tem tudo, né? Você investiga. Na, no ano 97 recebi uma proposta. E a mídia argentina, a mídia, a televisão, o único contato do Brasil era tudo negativo. Tudo negativo, né? Então, quando vieram os brasileiros para convidar nós para ir para a Argentina, nós abraçamos, vir para o Brasil para servir o Senhor, para você fazer o seminário para servir o Senhor, nós abraçamos aquilo. E nossos parentes começaram, não, você não pode fazer isso, não, como que você vai ir num lugar que você não conhece? Você vai ser, tua filha vai ser sequestrada desse jeito, irmão. Então, todo aquele bombardeio negativo, na época, como eu falo para os irmãos, não tinha as informações como hoje, né? Você vai fazer um planejamento para viajar num lugar, você tem tudo, né? Em tempo real, você tem as imagens, você tem tudo. Mas naquele tempo, não. Para nós, mas nós crimos, nós queríamos e nós confiamos em Deus. Nós fomos embora, tomamos o ônibus, largamos o emprego, largamos tudo e vimos para o Brasil para fazer o seminário. E Deus guardou, Deus abençoou. E agora somos brasileiros, né? Somos argentinos morando no Brasil muitos anos, né, irmão? Glória a Deus! Amém, irmão. Glória a Deus! Deus foi bom, irmãos. Mas é logicamente, né, irmão? Não tô dizendo que com isso que você tem que fazer as coisas loucamente, né? Eu estou falando com isso que quando Deus fala, vai contra aqueles valores e contra, às vezes, a nossa própria maneira de ver as coisas. Como foi no caso de Abraão. Abraão creu a Deus e isso lhe foi lançado para a justiça. É. Olha que impressionante, irmãos. Ele chegou a se tornar o pai dos que creem, irmãos. E quando Paulo ele usa o versículo 7, saber, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Então, Paulo está trabalhando aqui que não é os judeus, aqueles judaizantes que vieram até os Gálatas, que são descendentes de Abraão. Porque a carteirinha deles, quando eles chegavam a uma cidade, eles diziam, nós somos descendentes de Abraão. Não falaram isso para Jesus? Capítulo 8, que você vai lá, né? Olha que impressionante, capítulo 8, irmãos. Versículo 31. Ele disse assim aqui, né? Disse Jesus aos judeus que tinham crido nele: Se vós permaneceres na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam eles: Somos descendentes de Abraão, tá vendo? Somos descendentes de Abraão, jamais fomos escravos de alguém. Como disses tu, sereis livres? Então, aqui o caso de Abraão é muito significativo, porque ele vai quebrar aquele conceito de linhagem, né? Linhagem especial, né? Nós somos a elite do mundo, né? Essas coisas, né? A raça mais valorizada do mundo, mais abençoada, o povo mais abençoado do mundo. Não. Aqui ele quebra isso com o versículo 7. Saber, pois,
que os da fé é que são filhos de Abraão. Tá vendo, irmãos? Que impressionante. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos. Eu fui ver aqui, irmão, sabe quantas vezes Deus ratificou para Abraão isso? Em ti serão abençoados todas as nações da terra? 7 vezes, em diferentes situações. Em cada situação que ele vivia, Deus reiterava essas promessas, né? Em ti serão benditas todas as nações da terra. Abençoadas todas as nações da terra. Impressionante. Prenunciou o evangelho a Abraão que em ti seria abençoado todos os povos. E como que é essa Vida de bênção? ascensão, irmão. Não entendi, irmão. Vida de ascensão. Via de, Vida de vida de ascensão. ascensão de Abraão. Em cada experiência, em cada aparecimento de Deus, em cada falar de Deus, ele levantava um altar e uma tenda, né? E ele adorava o Senhor. Então ele tinha um progresso espiritual, né? Essa vida de altar, essa vida de sacrifícios, né? Essa vida de entrega a Deus. Crer a Deus foi progressivo. Não é que ele creu uma vez, ele foi crendo a Deus, né? Crendo a Deus ao ponto dele chegar na experiência de Abraão, né? E que quando Deus pede para ele seu filho, seu único filho a quem ele amava, que entregasse a ele em sacrifício. E a Bíblia disse que ele não duvidou por incredulidade. Né? Esse não é a voz de Deus, né? Irmãos, por isso que eu falo que quando nós lidamos com as palavras de Deus, vai contra os nossos valores, né? Se hoje você falar para uma pessoa que é temente a Deus, que Deus vai falar uma palavra desse, você vai dizer, não, não é a palavra de Deus. Isso. Abraão podia dizer, né? Isso é coisa da minha cabeça. Podia justificar, ou não podia. Mas ele já tinha experiência com Deus, conhecia Deus, irmãos. E isso é muito significativo na vida de quem tem uma vida com Deus. Essa vida progressiva de Abraão, né? É o caso de Abraão, irmãos. É o caso de Abraão. De modo que os da fé é que são abençoados com o crente de Abraão. E aqui ele, quando ele quebra essa linhagem, essa, vamos dizer, esse privilégio judaico, né? Somos descendentes de Abraão, né? Aí toda vez que eles iam a uma cidade se apresentar como descendente de Abraão, era como uma porta que se abria para ele, né? É como disse hoje, né? É, meu amigo, eu, presidente, eu sou amigo do presidente. Você vai em qualquer lugar e acho que as portas se abrem, não é? Aí você tem mais credibilidade. Puxa, eu sou amigo do presidente, né? Ele é meu amigo. Eu tenho o telefone aqui, eu vou ligar para ele e vou falar com ele. Então, dizer que era descendente de Abraão era um peso, né? As palavras dele tinham peso. Então, Abraão, o que que faz aqui, Paulo, irmãos? Ele quebra eles. Porque aí está dizendo que os da fé não são da linha sanguínea judaica. Quem que é descendente de Abraão? Se você for ver entre os judeus, é pela linha sanguínea, né? Abraão gerou Isaac, e Isaac gerou a Jacó, Jacó gerou os 12, né? E dos 12 veio a nação de Israel. Então, eles eram judeus, eram descendentes de Abraão, segundo a linha sanguínea deles. Mas aqui, Paulo está dizendo, não, gente, é os da fé que são descendentes de Abraão. Por que são da fé? Porque ele, vamos dizer, o relacionamento de Abraão com Deus era pela fé, ele cria. Por isso que era justo. O que tornava justo a ele? Era crer-lhe a Deus. Isso chama-se fé. E quando você vai a expressão de fé, você tem na Abacuque 4:4, disse o, um versículo muito conhecido, né? O versículo de Abacuque 4:4, ele disse que eis o soberbo, pronto está sua ruína, mas o justo viverá por fé. Então, como é que uma pessoa se torna justa? É quando crê as palavras de Deus. Então, pelo fato de Abraão crer-lhe a Deus, ele se tornou justo. Ou foi lançado para a justiça, no caso aqui, como ele diz, né? Então, ele usa essa base para mostrar que a descendência de Abraão são os da fé. E começa seu discurso
dentro dessa base. Olha como continua. De modo que os da fé, agora não é mais a linhagem sanguínea, né, judaica. Não, é os da fé que são abençoados com o crente Abraão. Então, Deus ia abençoar, nele ia abençoar as nações da terra, ou as famílias da terra. Você vê? Então, de que maneira? Quem são? São aqueles que creem ou que creem nas palavras de Deus. É impressionante, irmão, porque quando Jesus foi tentado, ele mostra o que significa realmente estar unido a Deus. Porque na tentação, quando ele foi provado, foi levado pelo Espírito, a primeira tentação foi quando ele teve fome. E o tentador veio e falou: se você é filho de Deus, manda que essas pedras se convertam em pão. Irmãos, mas ele está tão atento ao que Deus fala, ou tão compenetrado com aquilo que Deus quer, que ele pode falar com ousadia, né? Não só escrito está, olha, irmão, escrito está, não sai da minha cabeça, não, escrito está, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus viverá o homem. E para ele não era um refrão isso aí, irmão. Jesus, que se fez homem, que deixou sua glória, esse homem que esteve aqui na terra 33 anos, ele estava tão compenetrado com o falar de Deus, com o que Deus falava. Essa unidade que ele vivia com o Pai. Ele disse: as palavras que eu falo, não falo de mim mesmo, mas como meu Pai me ensinou, de tal maneira ele fala, ou de tal maneira ele fazia. Então, olha como que é importante aqui nós ligarmos isso aqui. Porque o que deve ser considerado para ser justo é crer nas palavras de Deus. Isso aqui é maravilhoso. E nós lemos agora há pouco, capítulo 8, né? O Senhor falou para aqueles judeus que creram: se permaneceres nas minhas palavras, Jesus fala, sereis verdadeiramente meus discípulos, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Tá vendo, irmão? Que impressionante. Então, não é pouca coisa, irmãos, dizer que nós, ou seja, os gentios crentes, porque embora todas as nações vão ser abençoadas no crente Abraão, está dizendo que a porta da justiça está aberta para todo aquele que crê. Como que a bênção de Abraão alcançaria todos os gentios? É porque é do mesmo modo que ele creu a Deus e foi lançado para a justiça, também aquela pessoa que se relaciona com Deus, que crê em Deus, também ele experimenta a justiça. Por isso que o justo vive pela fé. E isso, irmão, fé, que é emuná, fé, é muito interessante, né? Quando nós lidamos com essa palavra. No Antigo Testamento, quando você vai no capítulo 4, né? Agora é bom ler lá, né, irmãos? Capítulo 4 de Abacuque. É impressionante, irmãos. É a primeira menção em Abacuque que vai falar, capítulo 3, versículo 4, acho que é. Ou 2. Abacuque 2, 4. Sim, Abacuque 2, 4. Então aqui você tem eis o soberbo, sua alma não é reta nele. Ou outra versão fala, pronto está a sua ruína. Aqui fala assim, não sei a versão do irmão, mas fala aqui, não é reta nele. Essa é a frase que fala aqui. O King James escreve, pois, eis que o ímpio está cada vez mais arrogante, Aí, suas vontades não visam o bem, mas o justo viverá pela fé. A vai, King sabe? James. Olha que impressionante, hein? E é uma palavra emuná, que é no Antigo Testamento, ele traduz, irmãos, porque essa palavra emuná são várias vezes no Antigo Testamento que é usado para fidelidade. Só a única vez que é traduzido como fé é nesse versículo. Quando ele disse, meu justo viverá por emuná, pela fé, viverá pela fidelidade. Então, é muito significativo que essa palavra emuná é traduzido como fidelidade. Porque nunca se refere à fidelidade da pessoa ou de alguém.
se refere à fidelidade de Deus, ao que Deus estabelece, aquilo que sai da boca de Deus. Então, o justo vive pelo que sai da boca de Deus. Isso significa fé. Você vê que forte fidelidade? Não é minha fidelidade. Tanto é que você vai ler no versículo que fala assim: se eu permaneço infiel, Deus permanece fiel, né? Porque ele nunca se retrata, né? Aquilo que ele estabeleceu sempre vai ser assim. Não é a minha fidelidade. Você sabe de onde está esse versículo, irmão? O justo, não fala assim, Deus, se eu fosse infiel, ele permanece fiel. Eu não lembro onde que está esse versículo. Ele permanece fiel. Segunda Timóteo, Que irmão, parece que, 2, que não 13. pode, Timóteo, né, que não Isso, pode mudar. Assim. isso, irmão. É, segunda Timóteo 2, 3. Segunda Timóteo, voltamos já aqui, né? Segunda Timóteo 2, 3. Mas os homens perversos, impostores. Não, não é esse, não, é? É a segunda ou é a primeira aqui? Segunda Timóteo 2, 3. Ah, é 2, 3. É 2, 3. Dice, se somos infiéis. Versículo 11 primeiro, né? Fiel é esta palavra. Se já morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseverarmos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, olha aqui, se o negarmos, ele, por sua vez, nos negará. Se somos infiéis, aí que essa palavra aqui, infiéis, né? Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Então, essa é a palavra, que é impressionante, irmãos. É impressionante, irmãos. Porque a fidelidade não é nossa. É. Como disse a King James ali, irmão, versículo 13. Mas se somos infiéis, ele, entretanto, permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo. Muito Isso, importante isso que você falou, a fidelidade é de é Deus, de Deus. que ele não pode mudar a sua natureza. Isso. É impressionante, hein? Então, por isso que fé, como disse aqui, estamos indo no Antigo Testamento, emuná, né? Então, o justo vive pela sua fidelidade. Quando você traduz a palavra fidelidade, que é fé. O justo vive pela sua fidelidade, não a dele, é a de Deus. Então, como que o justo vive pela fidelidade de Deus? É quando crê no que Deus fala. Entende? É impressionante, porque é o caso de Abraão. Ele creu a Deus e isso lhe foi imputado para a justiça, ou seja, ele se torna justo e ele está vivendo na fidelidade da palavra de Deus. Tá vendo? Na sua fidelidade que é dele. Agora, quando você transporta no Novo Testamento, e é impressionante, no Novo Testamento é pixis, né? A palavra fé. E, irmãos, é impressionante, porque ele não está falando de fidelidade, né? Propriamente dita. Fé, você pode entender quando você vai em Hebreus. Hebreus capítulo 11, versículo 1, né? Versículo 2, acho que é, ou 1, vamos ver. Hebreus, capítulo Meu 11. irmão, só para repetir, fé Sim. no antigo, emuná, emuná, Emuná. Emuná. E emuná. no novo é pitis. 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 É fé. Então, é interessante, porque a fé, quando ele descreve aqui, versículo 1 do capítulo 11, né? Olha que impressionante, irmãos. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam. É a convicção de fatos que não se veem, ou que se não veem. Então, essa expressão, né?
Então, a fé é a convicção de fatos. E aí entra, irmãos, fatos, que fatos são a fé? Agora, quando você vai no Antigo Testamento, a fidelidade de Deus é naquilo que ele prometeu. Mas na Nova Aliança e na fé é a realidade no que Deus realizou. Essa é a diferença. Vamos de novo. No Antigo Testamento, fé é aquele que confia ou que persevera no que Deus falou, que é a fidelidade de Deus. É o que Deus prometeu. Então, mas no Novo Testamento, você persevera no que Deus realizou, que são fatos feitos. A diferença. São fatos feitos em Deus, logicamente, que é na pessoa de Cristo. Porque não tem uma direção bem clara, né? Fé, irmãos, não é assim, vamos dizer, não, a gente usa muitas vezes fé. Eu tenho fé que vai dar tudo certo, eu vou conseguir pagar minhas contas. Não é isso fé na Bíblia, irmãos. Não é que você tem uma confiança que vai dar tudo certo. Não. Fé, nós vamos ler de novo, né? Fé aqui no capítulo 11, versículo 1, capítulo 11, versículo 1, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam. Olha que impressionante, irmãos. E a convicção de fatos que se não veem. Então, como entender de maneira clara, irmãos? Os fatos que Deus realizou, ele realizou apenas em Cristo. Nada foi realizado em nós. Mas você, ao mesmo tempo, tem certeza e espera aquilo que foi realizado. Por isso que a fé não te coloca como que acontece em você. Aconteceu somente em Cristo. Então, por isso você tem a convicção de fatos que você não vê. Você não vê, não está vendo em você nada. Por exemplo, nós sabemos que Cristo está sentado à destra. Nós vimos isso com nossos olhos humanos? Não. Nós sabemos pela fé, porque nós estamos convictos, logicamente, de fatos realizados que não se veem, mas fomos convictos pelo Espírito desses fatos. Fomos convencidos desses fatos. Mas, ao mesmo tempo, temos certeza das coisas que esperamos, desses fatos realizados. Você vê como que tem um endereço bem claro? No Antigo Testamento, quem que era o justo? Aquele que confiava na fidelidade de Deus. Quem que é no Novo Testamento que está na fé? Ou o justo que está na fé? É aquele que tem certeza nos fatos feitos em Cristo, feito por Deus em Cristo, e aguarda a manifestação daquilo. Você vê que tem endereço? Vamos de novo. No Antigo Testamento, o justo era aquele que cria Deus na fidelidade de Deus, do que saiu da boca de Deus. Na nova aliança, você crê nos fatos realizados, você está convicto nos fatos realizados que você não vê, mas que você espera pela fé. Você está aguardando aquilo que se realizou em Cristo. É a certeza de você aguardar aquilo. Por isso que tem três coisas que permanecem até agora. Lembra, irmão, as três coisas que perseveram até agora, permanecem até agora para nós? Fé, Fé, a esperança, justiça e o amor. A isso, os fé, a três. esperança e o amor. Fé, a Qu- esperança e o amor, né, irmão? E qual é o maior? O amor. O amor, né, irmão? Isso. Por que que é o maior? Porque, irmão, a fé vai terminar. Vai chegar um momento que você não vai precisar mais de fé. Nem também, isso, o fim da fé é a salvação da nossa alma. Mas a esperança também. Porque quando Cristo vier, voltar, não precisamos mais de esperança, irmão. Né? Como fala Gata, Romanos 8 fala assim, né? Se você aguarda o que já vê, como é que você vai. Vamos lá, capítulo 8 de Romanos, ó, aqui lembro. Capítulo 8 de Romanos, né? Quando ele fala
É, na esperança, aqui versículo 21, né? No versículo 21 de Romanos 8. Na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação só tem, só tempo geme e suporta angústia até agora. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos no nosso íntimo, aguardando a filiação, a redenção de nosso corpo. Porque, aqui, irmão, versículo 24. Porque na esperança fomos salvos. Tá vendo? Ou seja, a convicção dos fatos é a esperança da salvação. Os fatos que foi realizado em Cristo, nós nos apropriamos desses fatos, nós cremos nesse fato, mas estamos com certeza da esperança da salvação. Qual que é a esperança da salvação? É a redenção do nosso corpo. Sermos igual a ele. Se manifestar a vida dele em nós, de tal maneira. Ó, porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança. Pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência aguardamos. Está vendo que lindo, irmão? Glória a Deus por isso. É o caso de Abraão. Voltamos de novo. É, Romanos, Gálatas 3, né? Versículo 9. De modo que os da fé que são abençoados com o crente Abraão. Você vê como ficou forte agora a fé? Os da fé, viu? É impressionante isso Agora, aqui. agora consolidou, né, irmão? Vamos Consolidou falar, né? mais, né? Consolidou. Verdade, irmão. Todos quanto, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. E nós falamos disso, né? Que a lei foi dada, qual que é o objetivo da lei? Nós sabemos, nós falamos que a lei é justa, que é santa, que é pura, é boa, mas qual que é o fim da lei, né? E vai falar Paulo isso aqui no versículo 19, mas antes de ler esse versículo, é considerar ainda o que significa maldição. Por que que era tão drástico Paulo quando os Gálatas queriam voltar a uma prática da lei? Porque eles se desligavam, ao voltar ao rudimento da lei, se desligavam de Cristo. Eles saíam do evangelho para se aperfeiçoar a si mesmo. Então, uma pessoa que tenta praticar a lei, ela está debaixo de maldição. Por quê, irmãos? Porque a lei, a finalidade da lei, que diz em 1 de Coríntios, capítulo 15, olha o que diz, irmãos. 1 de Coríntios, capítulo 15, versículo, versículo 56. Porque o aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado. Por quê, irmãos? Porque a lei, quando Paulo ele disse ali no capítulo 7 de Romanos, né? Eu não conhecia o pecado. Até que a lei diz, né? Não cobiçarás. Então, quando a lei é promulgada, então, o que tem que se manifesta com força? O pecado. Porque quando você tem uma lei que te diz não cobiçarás, o que você faz? Cobiça. E Paulo ele disse que quando a lei falava não cobiçarás e ele cobiçava, a lei matava ele. Por isso que o aguilhão da morte, tá vendo? O aguilhão da morte é o pecado. E ele se manifesta quando você vai contrariar a lei. Por isso, todos aqueles que estão debaixo da lei estão sob maldição. Porque nenhum deles pode cumprir a lei. É impressionante, irmãos. Então, você vê a seriedade que Paulo traz em relação a você voltar a um rudimento da lei. Irmãos, é tão lamentável quando nós trazemos alguma coisa para nós acrescentarmos a salvação feita em Cristo. E aqui, irmãos, eu me detenho, porque
Quando nós dizemos assim, puxa, para nós está vigente a lei, nós precisamos praticar a lei, guardar a lei. Que versículo tem que soar agora? Se você querer usar a lei para cumprir, eu vou estar debaixo de maldição. Porque a justiça, irmão, não vem pela prática da lei. É claro, a maioria dos irmãos que falam, eles, irmãos preciosos, tá? São irmãos que são verdadeiros, mas que têm alguma dificuldade com isso aqui. Então, eles dizem assim: não, você já creu em Jesus Cristo e você foi justificado quando você creu nele. Então, esse é o tempo passado, você já é justo. E Deus te deu o Espírito, mas agora que o Espírito está habitando em você, você, por esse Espírito, agora você tem a possibilidade de guardar a lei. Eles dizem dessa maneira. Não sei se o irmão já ouviu. Então, agora você é inexcusável. Mas ele se engana, irmãos. Porque se algum deles fossem, vamos dizer assim, sincero consigo mesmo, se algum desses irmãos se fossem sinceros com eles mesmos, eles vão entender que não é guardar um item da lei, não é guardar o sábado só. Se você quer ser justificado pelas obras da lei, você tem que guardar todas elas. E aí é onde entra o fracasso ou o naufrágio das pessoas. Versículo 12 aqui do capítulo 3, olha o que diz. Ora, disse, a lei não procede da fé. Não, não procede. Mas aquele que observar os seus preceitos, por ele viverá. É. Tiago fala o mesmo. Se você quer viver pela lei, você tem que guardar a lei. Mas se você transgride, esse é Tiago 2:10, né? Se você transgride um dos seus mandamentos, você se torna culpado de todos. Então, como irmãos, que nós fomos justificados pela fé em Cristo Jesus, e agora nós vamos nos aperfeiçoar na carne, porque é isso que os Gálatas faziam. Paulo ele disse que em tempo passado eles já foram justificados, mas quando eles voltavam à prática da lei, eles estavam naufragando na fé, irmãos. Estavam se desligando de Cristo, decaíram da graça. Nós sabemos que a lei veio por meio de Moisés, mas a verdade e a graça vieram por Jesus Cristo. Onde que você tem a verdade e a graça? É nele, irmão. Mas se a gente volta para os rudimentos da lei, e olha como que o jogo de palavras, irmão, porque eu já vi isso aí. Lamentavelmente, os irmãos colocam assim, né? Não, você tem a lei cerimonial e a lei moral. Eles dividem. Quando você vão. Na Bíblia não tem essa divisão, né? Mas para poder encaixar esse tipo de pensamento, né, as sobras da lei, então ele está dizendo que aquelas práticas judaicas cerimoniais foram abolidas em Cristo. Mas a lei moral, que são os 10 mandamentos, está vigente. Olha a ironia, irmãos. Que coisa, né? E é bom trazer isso porque tem irmãos que são preciosos, que talvez podem ser ajudados nesse sentido. Toda a argumentação que é apresentada aqui é nessa escritura que nós estamos trazendo. E se tem algum irmão que está ouvindo depois e quer mais esclarecimento, nós podemos trazer um estudo, ajudar o irmão. No amor do Senhor, né? A gente não se considera melhor do que ninguém, mas nós fomos agraciados com Deus por essa verdade. Nós fomos libertos da escravidão da lei. Deus seja louvado por isso. Maravilhoso, né, irmão? Pode falar, irmão Maurício. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, né? Isso, irmão. É muito, muito importante, porque as práticas da lei, ela vem em sentido de ordenanças, Isso. e muitos retrocedem nessas ordenanças, né? Eu Sim. acho que depois até para ver a dificuldade do irmão Tiago também, a dificuldade que teve nessa Sim. transição, né, irmão? É verdade, irmão. Ainda arrastava a coisa do judaísmo, volta da circuncisão, né? Entendeu? Então, mesmo ele estando na graça, né? Então, Sim. Paulo admoestou seriamente em Gálatas, né? Não retroceder, né? Sim. Então, aí ela é sutil, ela pode ser uma ordenança de um item ou mais da lei, né? Então, foi muito bom, muito, muito Amém. bom a colocação, irmão. Amém. Glória a Deus. E mais ainda reforçando Romanos 3, nós quando vamos lá em Romanos 3,
E Paulo, ele ratifica isso aqui de uma maneira muito forte, né? Ó, versículo 27. Ele pergunta, né? Onde que está a jactância? Foi toda excluída. Por quê? Porque a lei das obras? A pergunta que faz. Não, pelo contrário, pela lei da fé. Então, se você vanagloria que você cumpre a lei, está dizendo aqui, né? É das obras da lei que você está. Não, é pelo contrário, pela lei da fé. Olha que impressionante, usa essa expressão, lei da fé. Porque os irmãos entendem o que é uma lei, né? É algo que move a pessoa, um regulamento, né? Por exemplo, você tem a lei da atração, não tem? Na rotação da Terra. A Terra faz uma rotação no eixo dela, né? No eixo dela. Mas você, por exemplo, você está aqui em cima e você não cai, né? Agora, quando a Terra faz o giro aqui embaixo, você cai? Não, porque tem uma lei chamada lei da atração, que é da Terra. Então, você não cai, que é a gravidade. Você tem uma lei. Então, a lei da fé, qual é a lei da fé? A justiça. Então, por isso que não tem captância, porque não procede de você. Não é algo que você fez. É, a lei do espírito de vida, que vai falar em Romano, mas olha que impressionante essa expressão. A lei da fé. Olha como continua, versículo 28. Concluímos, pois, que o homem é justificado unicamente pela fé. E, irmãos, como que é importante entender isso aqui, porque a gente coloca em tempo passado. Pode falar, irmão. Irmão, leia de novo, só pegando, pega o gancho aí, Sim, pega o versículo 21 sim, até o 24. tá bom. Leia eles, desse Leu, sim. próprio lugar, que vai dar mais força no teu contexto. Amém. Mas agora sim, lei se manifestou a justiça de Deus. Aleluia! Testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Olha que impressionante. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, que é sua morte, como propiciação mediante a fé. Puxa, essa palavra propiciação é ilasterium, é conciliar, né? Vamos dizer, nos conciliou, outra palavra assim, né? No lugar de propiciação, coloca conciliou. Então, vou ler de novo. A quem Deus propôs na sua morte nos conciliar ou nos reconciliar com Deus mediante a fé. Tá impressionante, irmãos? Para manifestar, olha que impressionante. Para quê? Por que nós fomos reconciliados na morte de Cristo com Deus? Ou conciliar, ou propiciação, para manifestar a justiça de Deus por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Que maravilhoso, né? Então, Deus Que palavra. tolerou o pecado da humanidade, como vai falar em Atos 17, né? Manda a todo homem que se arrepende, né? Porque Deus tolerou, fala assim, versículo 32, Deus tolerou o pecado de outrora. Mas agora, manda que todo homem se arrependa. Fala assim, desse jeito, né? Mas aqui fala assim, a quem Deus propôs, versículo 25, a quem Deus propôs no seu sangue, na sua morte, na propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, né? Então Deus tolerou o pecado da humanidade até a plenitude do tempo. Agora, na plenitude do tempo, né? Para ele mesmo ser o justo e o justificador de quem tem Jesus. Que coisa impressionante. Olha que saída que Deus deu, irmãos. Que riqueza, né? Que Eu acho riqueza. que muito importante isso que você colocou até Abraão, no capítulo Sim, 4, versículo 3.
Sim, Entretanto, que diz a Escritura, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça, está na sim, King James aqui. Interessante que você falou, é a fidelidade de Deus sim. que imputou a justiça. Amém. É Porque impressionante. muitas vezes as pessoas têm a minha fé, minha É, fidelidade com é, Deus. Há uma distorção no distorção. entendimento da palavra. Sim. A fidelidade é de Deus. É Eu de Deus. creio nele e ele imputa como justiça, Sim. né? É Eu vi muito. que até uma palavra muito clara, se você colocar a vida de Abraão, o crescimento ascensional em todas aquelas pontas que a gente viu, Sim. gradativamente até ele chegar em Moriá, que é a própria figura dele ia executar Isaac, né? Isaac. Como oferta do próprio Senhor Jesus Cristo. Então, maravilhosa essa palavra, Maravilha. irmão. Muito bom. Gálatas é tão profundo, mas sem a fé, você perde o pano de fundo disso, É, né? Muito, muito bem colocado. Uma também. rica Glória a Deus. palavra. Também. Pois, versículo, nós estamos lá em Romanos, né? E só para terminar isso aqui, esses versículos, versículo 19. Ora, sabemos que tudo que a lei disse, os que vivem na lei, eu disse, para que se cale toda a boca. Essa era a finalidade da lei, né? Ela trazia em evidência o pecado. Então, deveria a pessoa diante da lei, ela abaixar a cabeça, né? E se humilhar, né? Vamos dizer, eu não consigo cumprir. Por exemplo, hoje no tempo da graça, né? Quando uma pessoa lida com a lei propriamente dita e pega os mandamentos querendo cumprir, né? Aí a gente justifica, não, agora é possível porque nós temos o Espírito de Deus, então nós podemos guardar a lei. Então, se a pessoa tem esse conceito, ele tem que se apoiar no que nessa escritura disse agora. Porque ele disse que a lei manda calar a boca. Como é que a pessoa vai dizer, não, agora eu cumpro a lei? Não, não, não. A lei não tem essa finalidade. Pode falar, irmão. Não, e trazendo assim também comunhão com os demais irmãos, que quando a gente vê, traz até o próprio sábado, né? Hoje a Sim. palavra traz o mais adequado, Cristo Jesus é o descanso de Deus, Amém. né? Então, muitas vezes a gente é tão preso em religiosidade, ou de sábado, ou de domingo, principalmente sábado, e mostra que o Senhor, ele colocou de uma maneira bem clara. Sim. Se você está no descanso de Deus, é de segunda a domingo, né? Isso. Então, Verdade, todo irmão. dia. É o dia Amém. de você estar sempre na presença do Senhor, né? Amém? Aleluia. Glória a Deus. Visto que ninguém, ó irmão, será justificado diante dele pelas obras da lei. E aqui vem a questão que Paulo disse: todo aquele que está debaixo das obras da lei está sob maldição. Então, obras da lei é aquilo que você pega para você cumprir. E a pessoa se engana, porque ele disse: não, agora eu posso cumprir porque tem o Espírito de Deus. Não, irmãos. Não tem como você ter obras da lei. E Paulo fala em Romanos 8 de uma maneira categórica, irmão, essa questão de obras da lei. Que impressionante, irmãos. Romanos 8, vamos lá, porque é importante. Romanos 8, olha o que diz. Antes do 8 é capítulo 6, versículo 1. Diz aí, que pois diremos, Paulo está dizendo, né? Depois de tudo que ele trouxe, permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? É dizer, não estou mais debaixo da lei, estou debaixo da graça, então agora posso pecar à vontade. Não, não, de nenhuma maneira, Paulo está falando, né? De modo nenhum, versículo 2. Como viveremos ainda no pecado, nós que para ele morremos? Você vê que quando você crê nos fatos feitos em Cristo, que é a fé, te coloca na morte dele. Você morreu. Aonde que você morreu? Na morte dele. Então, como você que morreu agora, você vai viver no pecado? Pecado, irmãos, é errar o alvo. Você está nesse mundo agora, você foi redimido, você tá crendo, e você agora pode viver para Deus pela fé. Então, quando você deixa de viver para Deus, está vivendo para quem? Não é para você mesmo?
Então, quando nós estamos vivendo para nós, pode ser o melhor, pode ser que não seja nada grosseiro, não seja coisas grosseiras, não. É só o fato de você não estar mais nele, ou não estar mais vivendo para ele, está vivendo nesse mundo para você. Então, esse é pecado. De modo nenhum. Como viveremos no pecado, que é viver para si mesmo, nós que para ele morremos? Ou porventura ignorás que todos que fomos batizados em Cristo, está vendo aqui essa expressão? Batizados em Cristo Jesus fomos batizados na sua morte? É impressionante, irmão. E nós falamos na reunião anterior sobre o batismo, né? A gente sempre fala batismo das águas. Não que não tem água, mas é batismo na morte dele. É batismo na morte. E Gálatas 3, versículo 27, fala a mesma coisa. Mas é impressionante. Fomos sepultados com ele pela morte, fomos batizados na morte pelo batismo. Agora sim nós podemos ir no 8, capítulo 8. Olha que impressionante. Capítulo 8, versículo 1. Ó, impressionante, irmãos. Diz assim: agora, pois, já não há condenação, porque que fazia a lei, irmão, quando você tinha que praticar ela? Te condenava. Então, agora que você está unido a Cristo na sua morte, foi batizado em Cristo Jesus na sua morte, então não tem mais nenhuma condenação. Porque uma pessoa que se une a Cristo na sua morte, ele não vive mais. Como que ele vai ser condenado? Porque para os que estão aonde estão? Em Cristo Jesus. Essa é a expressão. Não há condenação para os que estão em Cristo. Mas se você pegar a lei para cumprir ou para guardar ela, você está em Cristo ou está debaixo da lei? Volta para a lei. É o que acontecia com os Gálatas. Então, toda condenação há para os que estão na lei. Aqui diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Mas os que estão na lei é toda condenação. E ainda maldição. Você vê impressionante, irmão? Por quê, Meu irmão Vitor, irmão? é tão impressionante essa palavra de Gálatas, e essa correlação com a lei que está trazendo, está tão maravilhosa, está tão dentro do contexto. Por que que é importante? Sim, Porque nós somos criados em religiosidade em que a lei está impregnada no nosso sim, consciente. verdade. E ela cria uma situação do primeiro homem querer cumprir a lei por si mesmo. Isso vem desde em todos os grupos evangélicos, católicos, etc. Então, o que mostra, quando você tem a clareza de estar unido com Cristo na sua morte, e você está justificado, já a lei, você não está debaixo do aio da lei, se torna totalmente diferente. E Sim, essa palavra sedimentando no coração, você sai do rudimento desse mundo, o sai. rudimento da religião. Você não fica mais prisioneiro. Verdade. Ao que aconteceu com Gálatas, isso foi sutil. Foi Eles já muito estavam sutil. voltando para a prática da lei, né? Verdade. Então é isso aí. Não foi esse ponto que eu queria dar um Muito bom, irmão. toquezinho. Muito bom. Sim. Olha o versículo 2 aqui do capítulo 8 de Romanos. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei e do pecado e da morte. Aqui ele acrescenta, irmão. Diga isso que é impressionante. Porque quando você vai lá em Gálatas 3, está mostrando a questão da lei e a maldição de alguém querer estar sobre a lei. Mas quando você se une a Cristo naquilo que ele realizou, por isso que a fé te coloca nele, você tem a realidade do que acontece realmente naquele que está unido em Cristo. Ele morre para a lei e morre para o pecado, morre para a carne, morre para a sua própria vida. E agora, disse esse que é a lei do Espírito da vida te livrou. Lá fala-se em Gálatas 3, Cristo nos livrou da maldição da lei. Aqui você pode falar, irmão, pode falar. Pode continuar, pode continuar. É, Depois eu concluo. lá em Gálatas 3 diz assim, que ele nos livrou da maldição da lei. E aqui ele fala que nos livrou o Espírito da vida. Por quê? Porque quando nós cremos em Cristo, fomos selados com o Espírito da promessa. Então, a lei do Espírito da vida nos livrou da lei
do pecado e da morte. E quando fala da morte aqui, não está falando de nossa morte, está falando da condenação eterna, que é o dano da segunda morte. Então, em Cristo, ou no Espírito que dá vida, nós fomos livres da lei, do pecado e da morte. É impressionante isso aqui. Porquanto que fora impossível para a lei, olha, irmão, que é impossível para a lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, com efeito, condenou Deus na carne de Jesus, não em nossa carne, o pecado. Tá vendo, irmãos? Aqui é personificado o pecado. Maravilhoso. A fim de que o preceito da lei, ou seja, o propósito da lei, se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ó, Maravilhoso. irmão, e pegando um gancho, Sim, essa palavra é muito maravilhosa, mas ela reforça sim. o Romanos 7. Uhum, Romanos 7 fica um pano de fundo nessa continuidade agora. Pode verdade. pegar o versículo 21. Sim, Assim descubro essa lei em minha própria carne. sim, Quando quero fazer o bem, o mal está presente em mim. Pois no íntimo da minha alma eu tenho prazer na lei de Deus. Contudo, vejo uma outra lei agindo nos meus membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha razão, tornando-se prisioneiro da lei do pecado que atua em todos os meus membros. sim. Miserável, tem versão que é miserável homem que sou, na minha miserável ser humano que sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de modo que eu mesmo, com a razão, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Tá vendo, irmão? Que coisa, Que palavra? que maravilhoso, né? Mas você vê como que deixa claro para nós essa transição de você deixar as coisas da lei ou deixar as coisas da carne, que está ligada, né? O que que a força do pecado era a lei, né? Porque evidenciava a rebelião do homem, a não se submeter à palavra de Deus. Mas na graça, vamos dizer, assim, nós temos a realidade do que aconteceu em Cristo. E o que que aconteceu em Cristo? Fomos libertos da lei, da escravidão do pecado e da morte. Deus seja louvado. Eu vou terminar por causa do horário. Não deu para prosseguir no capítulo 3 de Gálatas, mas eu quero terminar com esse versículo 20, 19 e 20 aqui. Olha que impressionante. Nós vamos, na próxima reunião que abordemos, vamos continuar falando, né? Mas quando você vai lá em capítulo 3, 19 e 20, ele diz: qual é a razão de ser da lei? E foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente, a quem se fez a promessa. E foi promulgada por meio dos anjos, pela mão do mediador. Ora, o mediador não é de um, mas Deus é um. E aqui é impressionante como Paulo ele traz essa linha aqui, mostrando um sentido de distinção, né? A lei é contrária às promessas? Ou o que vem primeiro? A promessa, depois vem a lei? Como lidar com a lei e a promessa, né? E ele disse, qual é a razão? Primeiramente, as transgressões. Porque quando você lida com Deus, você não pode se justificar a si mesmo, irmão. Então, quando uma pessoa tenta cumprir a lei e ela se engana, querendo dizer que ele cumpriu a lei, ele se justifica a si mesmo. Então, a promessa, irmãos, em detrimento. Por isso que a lei foi dada por meio de mediador. E aqui, mediador é quem? É Moisés. O mediador é assim, a expressão mais clara para entender, né? Quando Deus deu a lei, foi por meio dos anjos, através do mediador, que era meu Moisés. E ele assim como mediador entre o povo de Deus e a lei, né? Diante de Deus. Então, esse mediador não podia justificar. Mas por isso que ele disse aqui no versículo 19: a quem se fez a promessa e foi promulgada por meio de anjo pela mão do mediador. E o versículo 20 diz: ora, o mediador não é de um, mas Deus é um.
Ou seja, um mediador nunca é para uma só parte, é para duas partes, né? Ele estava mediando entre a lei que era de Deus e o povo de Israel. Mas aqui ele diz, mas Deus é um. Porque quando você faz a promessa, irmão, ele interpôs a promessa por si mesmo. Deus, quando, capítulo 6 de Hebreus, quando Deus prometeu a Abraão, ele jurou por si mesmo. Ele não jurou por ninguém, porque não tinha por quem jurar. Quando ele disse, de veras te abençoarei. Deus está falando, a promessa é que Deus ia a ser bendito nele, e Deus ia abençoar ele e a sua descendência, e a seu descendente, não a sua descendência. Ou seja, a promessa era para Abraão e seu descendente. Então, Deus não sou de mediador para fazer a promessa. Não sou de um mediador. Deus fez a promessa em detrimento, ou vamos dizer assim, unilateral. Não tinha nada a ver com ninguém. Não tinha, a promessa não tinha, vamos dizer assim, agora eu vou te abençoar. Não, Deus fez a promessa. Essa promessa não é porque Abraão fez algo. Deus fez a promessa. E não precisou de intermediário. É isso que está falando no versículo 20. Ora, o mediador não é de um. Um mediador tem que ser por pelo menos duas, né? O povo e Deus no mesmo, né? Então aí o mediador estava Moisés. Mas Deus é um. Por que que diz Deus é um? Aqui diz Deus é um, porque a promessa não vem por meio de intermediários. É Deus que falou, Deus que prometeu e Deus que cumpriu. Deus fez a promessa a Abraão e o seu Amém. descendente. Singular, não é a seus descendentes, é a seu descendente. É impressionante isso aqui. É maravilhoso. Eu nunca entendi isso aqui, agora veio à luz e queria só deixar essa consideração para os irmãos poder eh, refletir sobre essa palavra que nós falamos agora e podemos, na próxima reunião, voltar a falar sobre isso aqui, porque ficou inconcluso ainda, né? Nós precisamos desenvolver mais. E no capítulo 4 vai deixar muito claro, né? Como não deu para entrar agora por causa do horário, mas vamos continuar, tá bom? Eu paro aqui, irmão. Irmão, que rica palavra, hein? Que rica palavra. Como fui ganho hoje, hein? Amém. Beleza? Amém. Graças ao Senhor. Muito boa, né, irmão? Maravilha, maravilha. A graça e a paz, meu irmão. Tá bom, irmão? Graça e paz, irmão. Bom descanso aí. Continuamos nas considerações, tá Tá bom? bom. Abraço, amado. Tchau, tchau. Amém. Abraço.